Talvez você já tenha ouvido falar dele, Slavoj Žižek, mais um nome para eu pronunciar errado, e um filósofo identificado com a esquerda que é ao mesmo tempo visto como um provocador dentro do seu campo. Esse é o homem que é capaz de dizer que Marx foi até mais idealista que Hegel. Esse é o homem que, em 2016, disse que, se tivesse que escolher, votava em Trump. Essas declarações parecem pesadas, né? E são. Mas pelo menos elas ganham uma certa leveza no senso de humor, na voz, no sotaque e na aparência simpática desse homem, que se parece com qualquer agricultor paranaense lá para os lados de Cornélio Procópio. É, simpático. Só que nada disso significa que ele não seja cobrado pelo que ele diz. Veja aí como o âncora da Al Jazeera reagiu ao que ele falou sobre o Trump na eleição de 2016. Slavoj Žižek, muito obrigado por se juntar a mim no Upfront. Esquerdistas, socialistas, progressistas e até conservadores moderados lamentam a vitória do Trump. E você, que é um dos filósofos de esquerda mais conhecidos do mundo, disse que queria que ele ganhasse e que até votaria nele se pudesse. No que você estava pensando? Não está arrependido, não? Não, não me arrependo, porque para mim, como um esquerdista à moda antiga, a principal tarefa hoje é essa: como fazer as coisas se moverem, como reestruturar o espaço político dos Estados Unidos. E para mim, a Hillary Clinton era a candidata do establishment. Ela construiu uma coalizão impossível: Wall Street de um lado, Occupy Wall Street do outro. A Arábia Saudita de um lado e do outro lado a comunidade LGBT. E assim por diante. Só que alguém foi excluído. A Hillary só ganhou porque neutralizou, para dizer de maneira gentil, o candidato mais autêntico, que era o Bernie Sanders. E o que Žižek, que já foi visto como esse contraditório filósofo esquerdista pró-Trump, tem a dizer sobre a volta desse homem à Casa Branca? Trump é inteligente o suficiente. Eu acho que ele vai jogar esse jogo porque uma coisa é verdade: ele não iniciou nenhuma guerra. Até reduziu as tensões com a Coreia do Norte. E eu até penso, embora possa parecer meio otimista, que ele deu uma sugestão ambígua para o Netanyahu de Israel. Ele indicou que o Netanyahu deveria parar. O que eu temo é que ele não fará coisas horríveis de maneira direta, tipo iniciar novas guerras ou coisas do tipo. Em vez disso, ele deve avançar de uma maneira muito mais cautelosa. Ele aprendeu isso durante seus 4 anos fora do poder. Ele deve proceder de maneira mais cautelosa, infiltrando seu pessoal nas instituições, passo a passo, vagarosamente. Ou seja, nas mãos de Trump, a máquina de guerra dos Estados Unidos poderia atuar de maneira mais comedida, apesar da verve belicosa do novo presidente. Será? Eu sou o Arvro e esse é o meu textão sobre as impopulares opiniões de Žižek. It's not that Trump won, it's that the Democrats. Não é que Trump ganhou, é que os democratas perderam. É justamente o que Žižek disse na eleição de 2016 que aumenta o interesse pelo que ele tem a dizer agora sobre a eleição de 2024. Ele foi muito criticado, muito cobrado naquela época. E não é diferente agora. Em aparições públicas recentes, ele com muita frequência é convidado a reavaliar suas posições. Foi assim no Oxford Union, que é um fórum de discussão que a universidade com o mesmo nome mantém desde 1823. Coisa tradicional, coisa chique. Um argumento interessante que eu ouvi anos atrás contra a minha posição foi se eu não estaria repetindo o erro dos comunistas na Alemanha em 1933. Naquela época, eles acreditavam que seria melhor deixar o Hitler vencer, porque assim todas as falsas posições intermediárias cairiam por terra, restando apenas eles e o verdadeiro inimigo. E de algum jeito eles não estavam errados não. No final, Hitler foi derrotado. Só não sei quantos milhões de vidas essa estratégia custou. Meu ponto era que, naquele momento específico, e eu vou definir exatamente o momento, quando o Trump
ainda não tinha precisamente um programa detalhado para reformar e transformar a estrutura da vida americana, ele tinha uma visão, só que a estratégia concreta não estava lá. Naquele ponto, eu acreditava que seria útil dar para ele uma chance para que as pessoas vissem quem ele realmente era. Acho que eu não estava tão errado, pois minha ideia era de que a sociedade americana era tão rica, tão complexa, com uma diversidade de grupos e dinâmicas espontâneas que não poderia ser transformada de maneira radical sob uma perspectiva de extrema-direita, mesmo com Trump na presidência. Além disso, acredito que estava certo em outro aspecto também. A reação à presidência de Trump resultou no fortalecimento de uma nova onda política. Embora ainda sejam fracos, emergiram os chamados socialistas democráticos, como, por exemplo, o Bernie Sanders e outros também. Eu não acredito que esse movimento teria ganhado força sem a experiência Trump. Então, pela primeira vez em muitas décadas, a política mainstream dos Estados Unidos começou a se referir abertamente a elementos que antes eram considerados marginais, os socialistas. Na gestão pública, pouca coisa pode ser mais importante que a diferença entre política de Estado e política de governo. A política de Estado é aquela que transcende o governante de plantão. Já a política de governo, ao contrário, é temporária e pode refletir as preferências e ideologias do gestor do momento. Com frequência, as políticas de Estado são definidas não pelos governantes que vêm e vão, mas pelos grandes interesses econômicos. Os Estados Unidos não são exceção nisso. Durante décadas, as políticas de Estado puderam ser melhor compreendidas nas explicações dos executivos do petróleo. Os interesses das corporações desse setor definiram muita coisa na história recente do país, inclusive as guerras a serem travadas. O lobby desses caras continua sendo muito poderoso, mas hoje divide espaço com o das empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia ganharam da gestão Biden uma lei restringindo a exportação de chips. E as benesses continuaram na gestão Trump, com lugar de honra na posse e também o projeto Stargate. O lobby do Vale do Silício foi contemplado em todas as oportunidades. O mesmo vale para o lobby do petróleo. Para eles, para a galera do petróleo, o grande interesse agora é em uma legislação que libere geral o fracking, que é um jeito de extrair petróleo considerado sujo e perigoso pelos ambientalistas. O Trump colocou na Secretaria de Energia o mais vocal defensor do fracking nos Estados Unidos, um empresário ligado ao setor chamado Chris Wright. É prático, Assim o setor já pode definir sozinho as regras que vai seguir. Vai ser assim na gestão republicana, até por uma questão de coerência. O Trump prometeu que faria desse jeito durante a campanha. Na campanha ele concorreu com Kamala Harris. A Kamala até já se posicionou contra o fracking, mas isso foi em tempos já remotos. Durante a campanha, ela negou esse passado, negou qualquer militância que já pudesse ter feito pela causa climática. Esse exemplo nos apresenta uma verdade inconveniente. O Trump é tido como um mentiroso pelos seus adversários e também pelas agências de checagem. Um levantamento do Washington Post contabiliza mais de 30 mil mentiras ao longo dos 4 anos da primeira gestão. E mesmo assim, com suas 30 mil mentiras, o Trump conseguiria ser mais transparente que a Kamala Harris na hora de dizer como governaria o país. É um exemplo que aponta para o que o Zizek classifica como um cinismo do Partido Democrata. E esse cinismo, ele se expressaria de maneira simbólica nessa foto, que mostra o Bernie Sanders sozinho durante a posse de Joe Biden. Esse é um senador democrata que propôs banir o fracking. Banir em 2020. Obviamente, ele ficou absolutamente isolado dentro do partido. É o que a imagem mostra. Não por acaso, as principais lideranças do Partido Democrata sabotaram o Bernie Sanders nas tentativas dele de disputar a presidência. Bernie was sitting alone.
Bernie estava lá, sentado sozinho na posse do Biden, e essa imagem encapsulava o que havia de falso no Partido Democrata. Eles não aprenderam a lição. E a gente pode até fazer um aprofundamento nisso. Muitos erros foram cometidos e o primeiro desses erros foi não aprender com o extremismo do Trump. Existe um extremismo ruim, mas também existe um extremismo bom, no sentido de que a gente pode expressar abertamente o que pensa sem ser excessivamente cauteloso com será que eu vou desagradar esse ou aquele dizendo isso? Biden já mostrava esse problema e Kamala ainda mais. Eu lembro de ter visto ela na televisão há um mês. Eu fiquei com vergonha. Ela foi entrevistada por um comentarista na TV e ele perguntou assim: você mudou várias das suas posições. Há 4 anos você era contra o fracking e agora é a favor. Qual é a sua posição atual? E a resposta dela foi: acredito que devemos buscar o consenso e a solidariedade entre as pessoas. Aí o entrevistador veio: ok, então, mas qual é a sua posição? Eles deveriam ter aprendido com o Bernie. O Bernie foi genial nesse aspecto. Agora, ele está mais velho. Talvez até visite ele em Burlington. Eu vou tentar encontrar o Bernie por lá. Ele é um senhorzinho simpático, caminha sozinho por aí todos os dias. Mas o ponto é que ele nunca focou no velho medo dos democratas de serem radicais demais e perderem eleitores moderados. Não! O verdadeiro alvo deveria ser aqueles eleitores brancos e decepcionados. E não só brancos, né? Muitos negros também, especialmente latinos, que votaram tanto em Trump. Eles são os eleitores em potencial que os democratas deveriam tentar conquistar nesse momento. E o Bernie provou isso uma vez atrás da outra. Foi eleito várias vezes governador de Vermont, que é um estado cheio de pequenos fazendeiros armados, uma gente assustada, exatamente o perfil dos eleitores que deveriam estar votando é no Trump. Tem muitos erros a serem listados. Mas eu acredito que é errado pensar que a Kamala perdeu só por ser mulher e por ser negra. O sistema capitalista global moderno é muito mais esperto do que isso, muito mais esperto. Hoje, os conservadores entenderam que uma mulher negra é a líder ideal para cobrir o racismo cotidiano e estrutural, camuflar essas coisas. Eles sabem disso e já estão explorando essa estratégia. Tem inúmeras lições que os democratas não aprenderam. E o pior, não é apenas que eles não aprenderam, é que eles foram avisados o tempo todo, repetidas vezes. Só que essa é a verdadeira força da ideologia nos dias de hoje, nos nossos dias. Mesmo quando os democratas são confrontados com a verdade, eles a ignoram. Para concluir, e para que não me acusem aqui também de repetir algo que eu já tenha dito, eu quero mencionar uma anedota que ilustra perfeitamente o funcionamento da ideologia. É uma história sobre o cientista Niels Bohr. Ele propôs uma fórmula interessante de como a ideologia funciona. Estou muito interessado na biografia dele. E na porta da casa de campo do Niels Bohr, ele tinha lá uma ferradura. Na superstição europeia, acredita-se que essa ferradura possa afastar os espíritos malignos. Aí, um amigo cientista visita o Bohr e pergunta: pô, você acredita nessa bobagem? Você é cientista. E o Bohr diz: claro que eu sou um cientista e que eu não acredito nisso, de jeito nenhum. E o amigo insiste: então por que isso está pendurado aí? E o Bohr responde: olha, me disseram que funciona, ainda que eu não acredite. É assim que os democratas estão funcionando hoje. É um cinismo absoluto. Eles mesmos não acreditam no que pregam. Expondo as coisas dessa forma, o Zizek faz parecer que a escolha do eleitor dos Estados Unidos era entre o cinismo verdadeiro dos democratas e as mentiras sinceras dos republicanos. Talvez seja aquilo que os jornais brasileiros chamariam de uma escolha muito difícil? Se a escolha é difícil, dá para debater, mas parece que é fácil prever o resultado dela. E é por isso que o Zizek completa. It's not that Trump won, it's that the Democrats. Não é que Trump ganhou, é que os democratas perderam.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que nem todos vocês gostam muito das ideias do Zizek, da mesma forma que nem todos vocês apreciam o que o Yuval Noah Harari, citado num outro vídeo recente aí, diz. Quando eu relato o posicionamento desses homens, eu não estou necessariamente endossando o que eles dizem, muito menos tentando fazer vocês mudarem de ideia. O objetivo não é fazer a cabeça de ninguém, até porque eu não tenho cabeça para isso. Mas eu realmente acredito que um mínimo de exposição a ideias não totalmente idênticas às nossas pode ser saudável, até porque essa exposição ao contraditório promove lá dentro de você um exercício intelectual, íntimo, poderoso e produtivo. Então, quando você escuta o que te desagrada e quando os argumentos que te desagradam estão bem amarrados, você faz ali o seu melhor para encontrar os contrapontos mais válidos dentro de você. E isso pode dar alguma solidez aos seus posicionamentos. E aí, lendo a caixa de comentários, e eu leio, tá? Eu vejo exposições magníficas dos resultados desses exercícios que vocês fazem. E eu fico feliz quando um vídeo relatando apenas um determinado ponto de vista faz germinar abaixo dele ali uma caixa de comentários que é muito mais plural, muito mais diversa, muito mais sofisticada, né? E essa é a obra de vocês. Talvez por ego eu acho que ela também é minha, mas de qualquer forma eu me orgulho muito. Eu espero que a gente possa continuar trabalhando juntinho nesse espírito aí de construção coletiva e principalmente, né, construção não sectária. Talvez você esteja convencido de que existe uma guerra cultural lá fora, que você tem que tomar um lado dentro dela e tem que lutar. Eu compreendo isso, eu apoio isso, mas se a gente puder tratar esse espaço aqui mais como um fórum diplomático que como um campo de batalha, eu tenho a impressão que a gente contribui mais, sabe? Eu digo isso consciente dos erros que eu já cometi por aí e dos rumos que eu tô tentando mudar, né? Se a gente sempre puder incluir uns aos outros, instruir uns aos outros, educar uns aos outros, a gente vai longe. Eu tô convencido de que tem que existir um espaço assim na internet. E eu não decido isso sozinho, mas por mim pode ser esse espaço aqui, né? Mas claro, só se você também quiser, eu quero. Referências e trilha sonora, tudo com link bem certinho na descrição do vídeo. Valeu!